noite, a paz do Senhor. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Como vocês já observaram, o tema é sobre o dízimo e vamos ao desenvolvimento. Em Gênesis capítulo 14 verso 18 ao 20 encontramos a primeira referência bíblica sobre o dízimo, que é onde Abrão dá a sua 10ª parte a Melquisedeque. É bom saber que Abraão nesse momento deu o dízimo não pela lei, mas pela graça, pois Abrão viveu na graça de Deus. Sendo mais específico, Abrão viveu 430 anos antes da lei ter sido dada a Moisés. Os que dizimam são aqueles que têm recebido o pão e o vinho, isto é, estão vivendo no corpo, pão como o corpo de Jesus como comunhão, e recebido a purificação do sangue de Jesus, vinho como Espírito Santo como sangue de Jesus. Agora em Malaquias 3 versos 7 a 12 vemos a queixa do Senhor contra o povo de Israel, porque o mesmo havia se afastado do estatuto do Senhor, deixando de confiar na justiça e na providência do Senhor. Por isso o Senhor diz: torna para mim e eu tornarei a vós. Israel na infidelidade não honrava e nem glorificava ao Senhor, mas o roubava e perguntava: em que te roubamos? A resposta do Senhor: nos dízimos e nas ofertas. Por isso o Senhor diz no verso 9: com maldição sois amaldiçoados. Quando o servo deixa de dar o dízimo, esperando entregá-lo no mês seguinte, nunca o fará, pois passa a se cumprir em sua vida o que está escrito em Ageu 1 verso 6. Voltando em Malaquias em 13:10 o Senhor diz: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos em minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Vejamos agora algumas referências bíblicas sobre a 10ª parte. Abrão apresentou o dízimo de tudo a Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, Gênesis 14:20. Jacó, depois de ter a visão dos anjos, prometeu ao Senhor o dízimo do que o Senhor lhe desse, se de novo voltasse em paz à casa de seu pai, Gênesis 28:22. A lei de Moisés declarava que a 10ª parte dos produtos da terra, bem como dos rebanhos e manadas, pertencia ao Senhor e devia ser-lhe oferecido. Os dízimos haviam de ser pagos na mesma espécie, e, havendo o resgate deles, tinha de fazer-se o aumento de 1/5 do seu valor. Levítico 27:30-33. Para dizimar as ovelhas, era costume encerrá-las num curral, e a maneira que os animais iam saindo, eram marcadas de 10 em 10 com uma vara, que tinha sido imersa em vermelhão. Era isto a passagem debaixo da vara. Este dízimo recebiam nos levitas, que, pela sua vez, dedicavam uma 10ª parte dele ao sustento do sumo sacerdote. Neemias 18:21 a 28. Esta legislação foi modificada ou aumentada em tempos posteriores. Deuteronômio 12:5 a 18 a 14:22 a 27 a 26:12,13. Parece mostrarem estas passagens que, além do primeiro dízimo para a subsistência dos levitas e do sumo sacerdote, havia um segundo dízimo, que se aplicava a fins festivos. De 3 em 3 anos tinham os levitas e os pobres uma parte no dízimo para festas. No tempo dos reis, um dízimo adicional era cobrado com fins seculares, Salmos 8:15,17, mas o sistema religioso do dízimo foi caindo em desuso. Todavia, Ezequias o restabeleceu, como também Neemias, depois da volta do cativeiro. 2 Crônicas 31:5,12,19, Neemias 12:44. Empregados especiais eram nomeados para tomar conta dos armazéns e depósitos, com o fim de procederem à dizimação. A prática de dizimar, especialmente para socorro dos pobres, era realizada também no Reino do Norte, porque o profeta Amós a isso se refere, embora em tom irônico, como coisa que era costume fazer-se em seus dias. Amós 4:4. Malaquias queixa-se de que o dízimo estava sendo posto de parte. Malaquias 3:8,10. O sistema foi depois sustentado com todas as particularidades por aqueles que,
como os fariseus, pretendiam que fosse inteiramente cumprida a lei. Mateus 23.23, Lucas 18.12, Hebreus 7.5 a 8. Contudo, o dízimo é algo falado do Novo ao Antigo Testamento, e algo que deve ser seguido nos dias de hoje. Porém, isso não é dúvida nenhuma, pois o que mais gera divisões de opiniões é o fato que a Bíblia nos fala quando se refere ao dízimo apenas de alimentos. A Bíblia, por exemplo, não fala que se alguém ganhasse 100 moedas tinha que dar 10ª parte. Com isso, alguns já devem estar se perguntando, então dar dinheiro não é correto. Calma aí, vamos aos fatos. Antigamente a maior fonte de renda era as plantações. Podemos dizer que o povo plantava, mas com a venda do plantio dava apenas para pagar impostos. Peixe naquela época era também uma boa fonte de renda, porém os impostos eram altíssimos. Ou seja, alguns, por exemplo, nem vendiam o que era colhido ou pescado, mas sim, eles consumiam sem ter a venda como o principal objetivo. No caso, as pessoas já eram de poucas condições financeiras, pagavam altos impostos, e agora imagine se tivesse que em dinheiro pagar o dízimo. Dízimo é tão importante ou mais que os impostos, pois a Bíblia diz que quem não paga o dízimo, esse então está roubando de Deus. Mas por qual motivo nos dias de hoje não é dado apenas alimentos? Agora imagine, tem igrejas que ninguém planta nada, ou seja, não colhe alimentos. E aí alguns perguntam, mas é só comprar e dar, mas não é exatamente assim o dízimo bíblico. A 10ª parte tem que ser da produção da pessoa e não da compra de alimentos dela. Com isso entendemos que o dízimo não é só alimentos nos dias de hoje, pois assim teria igrejas que iriam falir, pois não há quem plante. Aliás, quem vive no templo é do templo que vivem. 1 Coríntios 9 verso 13. E é bom lembrar que ainda hoje há dízimos de alimentos, mas isso não é somente a ser oferecido. Ou você acha que quem vive no templo deve pegar os alimentos e ir para a feira vender? Claro que não. Quem vive no templo vive do evangelho, nem outro trabalho deve ter senão na obra do Senhor. Mas então o correto é dar alimentos ou dinheiro? Claramente, se sua renda tiver alimentos, então se deve dar 10ª parte em dinheiro também. A Bíblia não fala que o dízimo é apenas a 10ª parte de uma renda no tipo escolher onde recebeu, mas sim em toda a renda do mês a 10ª parte, incluindo animais que sirvam de alimento. Então é isso, gente. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Lembrando que vocês podem pedir o tema do próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.